Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos retornando à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Estivemos com alguns problemas nos últimos 3 dias para transmitir o vídeo. Tivemos problemas com a internet, onde nós estávamos fazendo o retiro espiritual no período de carnaval, mas hoje tudo voltou ao normal. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 8. Hoje estaremos lendo capítulo 8, 9 e 10 de Josué. Então eu convido você a acompanhar a leitura nesse momento. Então disse o Senhor a Josué: Não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizestes a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas na cidade e por trás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos de diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e viram-se em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade, e puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada de trás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e viram a cidade vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que o fumo da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. Todos aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte,
e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram-no a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que lhe tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num montão perpétuo de assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e de outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué no arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitas no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então dissera Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dize-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já têm envelhecido por causa do muito longo caminho.
Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois que fizeram concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhe. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe têm dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe nós de vós habitamos, moramos vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, por causa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. E sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Betoron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles e diante de Israel a descida de Betoron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muito mais do que morreram das pedras de Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficarem atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram das cidades fortes, todo o povo se tornou em paz, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial de Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram assim, pois, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele dia tornou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio da espada, e destruiu o seu rei, eles e a toda a alma que havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna, e pelejou contra Líbna. Também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laques na mão de Israelita, e tomou no dia seguinte e feriu a fio da espada a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Líbna. Então Arão, rei de Gezé, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, e ele e o seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela,
E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que havia nela destruiu totalmente, do mesmo dia, conforme tudo o que fizera Alax. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu momento, como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia, e ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon, e destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou-se a Debi e pelejou com ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruíram totalmente, nada deixou de resto, como fizera Hebrom. Assim faz a Debi e ao seu rei, como fizera a Líbida e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué os feriu desde Cades Barneia e até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou um arraial em Gilgal. Então terminamos a nossa leitura bíblica de hoje. Certamente, se não tivermos nenhuma surpresa até amanhã, então voltaremos à nossa campanha diária. Para você que está me acompanhando na leitura, vendo o vídeo, então possivelmente hoje à tarde já vai haver um vídeo lá de leitura que não foi enviado nesse período de carnaval. Na verdade, não podemos enviar 2 dias, então nesse sentido nós queremos nos desculpar, foi algo de força maior. Então leia a Bíblia, se dedique a ela, coloque a sua vida diante do altar de Deus e sinta-se abençoado cada manhã com a leitura bíblica que é feita. Então que Deus abençoe.